Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um conceito que é a base de muita coisa em engenharia e física: a queda livre. E pode até parecer um tema simples, né? Ah, é só cair. Mas a verdade é que tem uns detalhes, uns maus entendidos, que costumam complicar bastante na hora de resolver um problema de cinemática. Então, a nossa missão hoje é desvendar isso de uma vez por todas. Certo, vamos começar quebrando um mito. A primeira ideia que a gente precisa ajustar é que queda livre não significa necessariamente cair para baixo. Olhem essa imagem aqui. Ela mostra um objeto em movimento vertical. E se eu disser que um objeto que foi lançado para cima também está em queda livre durante todo o trajeto? Sim, desde o momento em que ele sai da mão. É exatamente isso que vamos explorar. Na engenharia e na física em geral, as palavras têm significados muito específicos, muito rigorosos. Para a gente construir qualquer análise sólida, a gente precisa partir da definição correta. Então, vamos ver o que os nossos glossários de física dizem sobre isso? E aqui está, a definição oficial é bem clara. É um movimento que acontece sob a influência somente da gravidade. Isso, claro, é um modelo idealizado. Na prática, na vida real, tem resistência do ar. Mas, para a maioria dos nossos problemas, a gente pode considerar que ela é desprezível. O ponto-chave aqui é, essa definição vale tanto para um objeto que sobe quanto para um que desce. E o que dirige esse movimento todo? É a aceleração da gravidade, que a gente chama de g. Agora, muita atenção a um detalhe que parece pequeno, mas é crucial. G representa a magnitude da aceleração. É o valor, o módulo, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E por definição, g é sempre um número positivo. Guardem essa informação porque ela vai ser fundamental na hora de montar nossas equações. Para resolver qualquer problema de física de forma consistente, sem se perder no meio do caminho, a gente precisa, antes de mais nada, estabelecer um conjunto claro de regras, um sistema de referência. Isso evita confusão e garante que nossos resultados façam sentido. E a nossa regra de ouro vai ser esta aqui. Vamos sempre, mas sempre mesmo, definir o eixo vertical, o eixo Y, como positivo na direção para cima. Essa escolha é uma convenção, ou seja, a gente poderia escolher o contrário, mas ao adotar essa de forma consistente, ela vai ditar o sinal de todas as outras grandezas, como a velocidade e, claro, a aceleração. Bom, se a gente definiu para cima como positivo, a consequência é imediata. Pensem bem, a gravidade puxa para onde? Sempre para baixo, ou seja, na direção oposta ao que a gente chamou de positivo. Por isso, a aceleração, que a gente chama de AY, vai ter sempre um valor negativo, menos g, ou seja, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso não muda, não importa se o objeto está subindo, descendo ou parado no seu ponto mais alto. A aceleração é constante e negativa. Ponto. Agora, vamos aplicar essa mesma lógica para a velocidade inicial. É bem intuitivo. Vejam só, se a gente lança alguma coisa para cima, na direção que definimos como positiva, a velocidade inicial v0y é positiva. Se a gente lança para baixo, contra o nosso eixo, ela é negativa. E se o objeto é simplesmente solto a partir do repouso, bom, aí a velocidade inicial é zero. Dominar essa lógica dos sinais é o que garante que a gente monte as equações corretamente. Ok, com as regras do jogo bem definidas, vamos aplicá-las ao exemplo mais completo que temos. Um objeto que é lançado verticalmente para cima, sobe até uma altura máxima e depois cai de volta. Esse diagrama aqui ilustra o movimento perfeitamente. É importante notar que a bola sobe e desce na mesma linha reta, claro. A trajetória em U é só um recurso para a gente conseguir visualizar os diferentes momentos. Vamos agora quebrar essa jornada em partes para entender a física em cada instante. Bom, durante a subida, o que acontece? A bola se move na direção positiva, certo? Então a velocidade dela, Vy, é positiva. Só que a aceleração, a gente já viu, é sempre negativa. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, significa que o objeto está freando, desacelerando. E é exatamente isso que a gente observa. A bola vai perdendo velocidade conforme sobe. E agora, o momento que gera mais confusão. O exato instante em que a bola atinge o pico da sua trajetória. O que está acontecendo com a velocidade e com a aceleração nesse ponto específico. Então, o ponto crucial é este. No ponto mais alto, a velocidade vertical é, por um breve instante, zero. A bola para de subir e está prestes a começar a descer. Mas, e a aceleração? Ela não é zero, de jeito nenhum. Ela continua lá, valendo menos 9,8. Pensem comigo, se a aceleração fosse zero,
a velocidade não mudaria mais e a bola simplesmente ficaria flutuando lá em cima, o que, claro, não acontece. A aceleração é a taxa de mudança da velocidade, e a velocidade está mudando o tempo todo, inclusive naquele ponto. Ok, e agora na descida. A bola está se movendo na direção negativa, para baixo, então a sua velocidade Vy é negativa. E a aceleração, como sempre, também é negativa. Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, o objeto está acelerando, ou seja, ficando mais rápido. E é exatamente isso, a bola ganha velocidade à medida que cai. E essa análise toda nos leva a um dos aspectos mais interessantes da queda livre, a simetria. Se a resistência do ar for desprezível, o tempo que um objeto leva para subir até a altura máxima é exatamente o mesmo tempo que ele leva para cair de volta ao ponto de partida. E mais, ele chega de volta com uma velocidade de mesma magnitude, só que com o sinal oposto à velocidade com que foi lançado. Muito bem, a gente já entendeu os conceitos. Agora, vamos ver as ferramentas matemáticas que nos permitem calcular a posição e a velocidade de um objeto em queda livre em qualquer instante de tempo que a gente quiser. E a boa notícia é que as equações da queda livre não são novas. São as mesmas do bom e velho movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. A única coisa que a gente faz é uma tradução, uma adaptação para a nossa convenção. A gente troca o x do movimento horizontal pelo y do vertical. E no lugar da aceleração genérica a gente coloca o valor específico da aceleração no nosso eixo, que é menos g. Simples assim. Certo, a gente tem os conceitos, tem as equações, mas como é que a gente aplica tudo isso de forma sistemática para resolver problemas de verdade? Vamos usar um método profissional bem estruturado que ajuda a organizar o raciocínio. O método IPEA, que significa identificar, preparar, executar e avaliar, é uma estrutura fantástica. Primeiro, identifique o que o problema realmente quer saber. Depois, prepare o cenário, faça um desenho, defina seu sistema de coordenadas como o nosso positivo para cima. Em seguida, execute os cálculos, escolhendo a equação certa. E por fim, o passo que muita gente pula, mas que é crucial, avalie a sua resposta. O resultado faz sentido no mundo real? Agora que a gente tem toda a base conceitual e as ferramentas matemáticas, vamos colocar esse conhecimento à prova com um desafio clássico da cinemática. Fica aqui este desafio para pensarmos. A informação-chave é que metade da altura total do prédio é percorrida justamente no último segundo da queda. Como o método IPEA e as nossas equações podem ser usados para descobrir a altura total? É um excelente exercício para consolidar todo esse conhecimento. Pensem como estruturariam a solução. Fica a reflexão e até a próxima!